Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Eu vou conversar agora com o deputado federal do PP, doutor Luiz Ovando. Muito bom dia, doutor Luiz Ovando. Satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia, Carlos Guilherme. A satisfação é minha. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes. Deputado, antes de mais nada, eu abri a edição de hoje falando sobre essa reunião que alguns senadores, vão fazer lá nos Estados Unidos com o setor produtivo, dos Estados Unidos. Como que hoje o senhor, como deputado, como que os parlamentares, do Congresso Nacional estão enxergando essa decisão do presidente americano sobre os produtos brasileiros aqui do nosso país? Guilherme, eu vejo assim com uma certa preocupação. Eu, Luiz Ovando, deputado federal, cidadão brasileiro, uma certa preocupação diante o tamanho da economia, da política, da influência americana. Por quê? Porque se nós formos pegar números, os números brasileiros, nós estamos avançando, mas ainda muito lentamente se comparados a outros países, mas aqui especificamente a comparação deve ser com os americanos. Os Estados Unidos é um país que tem em torno de 350 bilhões de habitantes e é uma potência. O produto interno bruto americano está lá por volta de 29 trilhões, 30 trilhões de dólares por ano, e o brasileiro está em torno de 2 ponto alguma coisa trilhões. Para você ter uma ideia, um estado americano, o estado da Califórnia, tem um produto interno bruto 1,7 vezes maior do que todo o estado brasileiro, todo o Brasil de uma maneira geral. Isso é apenas um número, Fora o poderio militar, a influência mundial, tecnológica, domínio científico, enfim. E aí eles vêm, o Brasil é o segundo parceiro, os Estados Unidos, na verdade, é o segundo parceiro comercial brasileiro. Primeiro é a China, pela venda, pela população, enfim. E aí eles vêm e dizem assim, olha, todo produto que vai entrar aqui agora será taxado em 50%. Isso dificulta, isso amarra a concorrência, porque os americanos fazendo isso, eles têm outras fontes para eles comprarem, Isso inicialmente parece até uma bravata, Fala, não, eu vou fazer aqui e tal, mas na verdade eles podem fazer isso porque eles têm opção. Tem outras opções de compra. E aí o que vai acontecer com a nossa indústria, com a nossa agropecuária? Naturalmente ficará estagnada. E estagnação significa desemprego, redução de arrecadação, redução de políticas, porque depende de financiamento através da arrecadação de impostos. E, naturalmente, esse é o grande motivo da preocupação. Então, nós precisamos abrir canais de negociação, como fez a União Europeia, prometendo investir, prometendo reduzir, foi baixado de 30% para 15%. Então é negociação, é isso que precisa. Deputado, o senhor acredita que esse comportamento do presidente dos Estados Unidos está se tornando radical demais? Qual é a visão do senhor diante desse comportamento do presidente diante de algumas situações envolvendo o nosso país? Guilherme, existe aqui duas situações. Quando eu li, inicialmente não era ainda divulgado, eu estava lá na Câmara, e a minha assessora mostrou, falou, olha a carta que o Trump mandou para o presidente Lula. Eu vi inicialmente, achei que fosse uma carta, assim, inclusive de amigos e de desafetos, Você podia interpretar como alguém advertido e alguém dizendo assim, olha, eu vou fazer isso, quer dizer, um amigo ou então um desafeto. Eu achei um tanto quanto estranha aquela carta, porque ele começa falando do ponto de vista ideológico, uma carta de dois governos, de duas nações, entre dois representantes. E aí eu disse, diante daquilo, que aquilo nada mais era do que pegar o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e colocá-lo como boi de piranha. Eu usei esse termo, porque esse termo aqui no Brasil, principalmente na região do Pantanal, é muito conhecido. Você tem aí alguém que está numa situação combalida, você joga ali, a piranha se interte com aquele ali e você passa a boiada. Porque ali tem um aspecto ideológico. O Trump, ele está sendo agressivo
Porque agrediram o seu amigo, mas eu não vou perder a oportunidade de fazer valer a minha força política e econômica no mundo, e agora vamos no Brasil também. Então o que sair aqui vai ser lucro. Então ele pega e diz assim, olha, eu estou defendendo o meu amigo Jair Bolsonaro e o país será taxado. Quer dizer, as coisas não poderiam estar caminhando dessa forma, mas ele colocou dessa forma. E aí ele acaba dividindo a nação, porque tem aqueles que acham que o Eduardo Bolsonaro está traindo o país, e tem outros que acham, né, que está correto. Eu vejo pela ótica americana que ele simplesmente está repercutindo aquilo que ele recebeu de poder do povo americano, que vem sendo, vamos dizer assim, vilipendiado do ponto de vista de taxação. Porque anteriormente, o que acontecia? Todo produto americano que chegava no Brasil era taxado em torno de 11%, 12%, ao passo que os produtos brasileiros que chegavam nos Estados Unidos em torno de 2,2%, mostrando que eles estavam muito condescendentes e nós extremamente agressivos com eles. Quer dizer, não, para proteger a indústria, não, tudo bem, eu concordo que é para proteger a indústria, mas quando você vai negociar com um amigo, com uma nação irmã, como é a americana, você tem que ter alguma condescendência, e isso aí aconteceu no mundo inteiro. Eles falaram, não, agora chega. Agora chega, nós é que vamos impor o ritmo do comércio com quem quiser participar conosco do comércio e da troca de experiência e da troca de oportunidades comerciais. Então ele, na verdade, impôs. Ele está sendo agressivo exatamente para negociar. Você veja a União Europeia, 30% baixou para 15%, o Brasil 50%, pressionando, inclusive, para que o STF reconsidere o seu posicionamento do julgamento do presidente Jair Bolsonaro, que, na verdade, não tem absolutamente nada de concreto até então. Então, veja que é o que os próprios americanos chamam de mixed blessing. Uns torcem para que a coisa se resolva do ponto de vista de justiça e ideologia. Outros acusam aqueles que defendem. E nós estamos aí num impasse verdadeiro. O que, na verdade, sobra disso tudo é que nós precisamos defender o interesse do Brasil, ou seja, dos brasileiros. Deputado, o senhor sempre se mostrou aí um grande aliado do ex-presidente Bolsonaro, sempre se mostrou aí de acordo, né, com a linha ideológica que o ex-presidente sempre disse publicamente, né? E recentemente tivemos essa situação envolvendo a tornozeleira eletrônica, uma imagem inclusive bastante emblemática que correu o mundo, né? Ele mostrando a tornozeleira aí para a imprensa, para alguns apoiadores. Como que o senhor encara hoje essa situação do ex-presidente Bolsonaro? O senhor acredita que o senhor, como eleitor, como aliado do ex-presidente, o senhor esperava que isso poderia acontecer? O senhor esperava ver o ex-presidente com uma tornozeleira eletrônica? Guilherme, quando o presidente Lula foi reabilitado da forma como foi pelo STF, tendo todo o processo tramitado em vários tribunais no país e posteriormente, por último, inclusive referendado pelo próprio STF, quando ele chega e diz assim, o julgamento está tudo errado, eles simplesmente fizeram uma jogada, uma bravata que colou. Eles anularam todo um processo de julgamento comprovadamente documentado, sem nenhuma dúvida, e ali começa todo o processo de distorção do ordenamento jurídico do país. Jogaram na lata do lixo tudo que houve durante 2000 anos de ordenamento jurídico no mundo ocidental, no mundo oriental e no Brasil. Infelizmente. Depois que isso acontece, tudo é possível. Nós não podemos negar isso. E o que está acontecendo hoje é isso. Nós temos um imperador, nós temos um indivíduo que determina, um consórcio judiciário executivo, um governo fraco,
que precisa, inclusive, se amparar no judiciário através de um indivíduo que está fazendo. Daí veio o Trump e diz: vocês estão tripudiando em cima do meu amigo. Não concordo com isso. E ele faz exatamente isso. Então, quando você me pergunta, você imaginava, tudo é possível. A tornozeleira simplesmente é um detalhe da perna de alguém que vem sendo perseguido nesse país há muito tempo, por uma série de outras questões, né? Mas aqui o que é importante é que a justiça, ela deve ser feita, não vingança. E o que eles estão fazendo é exatamente vingança em cima de um indivíduo que resolveu quebrar tudo aquilo que existia em termos de sistema no Brasil, e por isso passando. É claro que aí vem a incontinência verbal, fala demais às vezes o Bolsonaro, não prova o que tem que provar, enfim, e aí eles usam isso, mas isso não é justiça, isso é simplesmente vingança, isso é simplesmente inconsequência, usando-se a alcunha justiça para poder, infelizmente, chegar a uma situação de agressão e colocar a tornozeleira. Então, da minha forma de ver, é um desrespeito. Mas eles que estão mandando. E, infelizmente, o Senado está de joelhos, quieto, e não faz absolutamente nada. Era quem poderia verdadeiramente modular as ações do STF, é o Senado, através do artigo 102 da Constituição, que eles deveriam zelar, mas o Senado deveria cobrar um posicionamento digno de alguém que tem a Constituição na mão para zelar por ela. O deputado, eu até tenho uma informação aqui que hoje o Senado Federal já registrou 26 pedidos de impeachment contra alguns ministros do STF. E o recordista desses pedidos é o ministro Alexandre de Moraes, alvo aí de 13 requerimentos, dentre eles um apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro na última quarta-feira, dia 23. A gente está falando aqui de pedidos de impeachment, o deputado. Quando o senhor fala que o Senado deveria atuar mais para poder combater essa invasão extrema que o judiciário vem fazendo, tanto no executivo quanto no legislativo, o que o senhor dá de exemplo, por exemplo, para poder mudar essa situação? Guilherme, você veja que nós estamos numa tempestade de fatos, de informação, uma série de coisas. Eu tenho sempre dito que ainda nós temos uma esperança, que é a eleição do ano que vem, em que nós vamos renovar 2/3 do Senado. Serão 54 cadeiras a serem reeleitas, vamos dizer assim, ou então novos senadores. E agora é a hora da população estar atenta. Você quer realmente um país observando a justiça? Eleja senadores não comprometidos com a justiça e sem penduricalhos jurídicos do seu passado. Nós temos hoje aproximadamente 22 a 25% de senadores com processos no STF. Você acha que um desses indivíduos vai votar favoravelmente à convocação de um elemento do STF para vir dar uma justificativa no Senado? Não vai acontecer. E nós vamos continuar desta forma se nós elegermos pessoas que têm problemas jurídicos e processos do STF. Então é preciso que o Senado se levante, é preciso que o Senado paute essas indicações, esses pedidos de impeachment, e eu não chegaria a extremo de impeachment. Basta que convoque um desses ministros e diga: olha, retenha-se ao seu lugar aquilo que da sua prerrogativa, né, funcional, inclusive do STF. E estamos conversando, porque da próxima vez você será, inclusive, autuado e chamado aqui, e nós abriremos um processo de impeachment em cima de você. Acalma tudo, vai ficar todo mundo no lugar quieto, sem nenhum problema. É isso que nós estamos precisando. E da forma como está esse Senado que está aí, não está. Você quer ver uma coisa? Vamos aqui recordar um pouquinho. O presidente atual do Senado, o Davi Alcolumbre, foi apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro veio a público falando contra
o Marcos Pontes, que se lançou candidato. Vocês se lembram disso? Sim, inclusive ex-ministro, né? Como é que a gente justifica isso? E o Bolsonaro simplesmente ele dizia o seguinte: olha, nós precisamos ter comissão no Senado, da forma como está, nós não vamos ter comissão e tal. Você tem comissão, mas você não chama o ministro do STF. Como é que fica? Veja como. Por isso eu disse que é tumultuado. Bolsonaro está errado? Não sei. Porque ele não foi favorável a alguém que pudesse verdadeiramente fazer a diferença no Senado. E agora? Como é que nós lidamos com isso? O STF, Alexandre de Moraes, vai continuar mandando, fazendo e acontecendo? Cadê o presidente do Senado, que foi apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele não vai chamar. Então são situações difíceis de serem explicadas, mas que nós precisamos ter serenidade, tranquilidade, buscar um entendimento, né, acalmar o STF desse aspecto que está aí, modular inclusive a ação do presidente Lula, que tem feito piadinha com Trump. Se você olhar o tamanho do Brasil, olhar o tamanho dos Estados Unidos, é quase que uma insanidade proceder da forma como o presidente Lula está procedendo em relação ao presidente Trump. Pode ser bravata, tanto de um lado como de outro, e assim parece que todo mundo aí agora optou por fazer bravata, fazer piada, fazer gozação, mas na verdade nós estamos com um problema sério se realmente isso for colocado em termos de taxação, com grande prejuízo econômico, social para o nosso país. Agora são 7h58 em Mato Grosso do Sul. Eu estou conversando com o deputado federal Dr. Luiz Ovando. Dr. Luiz Ovando, falando justamente do ano que vem, ano de eleição, né, eleições nacionais. Diante desse cenário, como que o PP vai se posicionar no ano que vem? Já tem aí alguma novidade em torno de alianças para o ano que vem? E outra situação é relacionada diante da visão do senhor, porque, ao que tudo indica, o ex-presidente Bolsonaro não vai concorrer nas eleições do ano que vem. E diante desse cenário, quem o senhor acredita que seria o nome mais indicado para poder representar a direita nessas eleições que vão ser concorridíssimas em 2026? Guilherme, o presidente nacional, Ciro Nogueira, não apresentou nenhuma preferência ou nenhuma linha de atuação. Mas conhecendo o seu posicionamento, né, a gente percebe isso, o posicionamento do partido, a oposição, embora esteja no governo Lula, através do Ministério do Esporte, né, o ministro Fufuca, André Fufuca, eu quero crer que a posição de oposição vai continuar. E sendo assim, eu digo aqui não pelo partido, mas como deputado e como cidadão brasileiro, eu busco alguém que tenha equilíbrio, que tenha formação, que tenha serenidade, sabedoria na condução dos rumos desse país. Chega de aventura. Nós não podemos mais entrar nessa aventura e nessa polarização ideológica. Nós precisamos modular, não que a gente vai ceder para a esquerda e nem concordar com o que eles façam. O que nós precisamos simplesmente é priorizar o interesse do país e ter um projeto de nação crescendo. Aqui em Mato Grosso do Sul, a presidente Tereza Cristina, em conversas, ela já disse isso, inclusive em entrevista, que nós vamos ter candidato a senador do PP, do Progressistas, salvo mudança, mas até então isso daí foi uma afirmação dela e eu estou aqui simplesmente repetindo aquilo que ela falou. E a gente está esperando porque a gente possa verdadeiramente escolher os melhores quadros para que representem o estado de Mato Grosso do Sul lá no Senado Federal e que não tenha compromisso e nem amarração jurídica, dificultando posicionamentos firmes e contundentes para barrar, inclusive, o excesso, né, de poder em determinadas áreas do poder que administra a nação. O senhor aceitaria um desafio desse, deputado? Por que não? Eu digo sempre que eu já tenho cara, né,
O pessoal diz assim, eu já tenho cara de senador. Eu me elegi deputado porque estava com cara de deputado. Né? O pessoal não quis me eleger vereador e me acabou elegendo deputado. Por que não enfrentar? Não tenho nada a perder e me coloco à disposição, naturalmente, da população sul-mato-grossense, com a experiência profissional, experiência de vida, e agora, depois de praticamente 2 mandatos, uma experiência política que eu acho até razoável. Inclusive, deputado, caso aí, né, essa formalização não chegue ao senhor, o senhor aí vai disputar mais uma vez o cargo de deputado federal, né? Sem dúvida. Em princípio, nós somos candidatos à reeleição, com a possibilidade de vir na dependência do partido, da senadora, que é presidente regional, e inclusive também do cenário nacional, no caso o senador Ciro Nogueira, e o próprio PP, o Progressistas, na possibilidade de me desafiar e dar o apoio. Nós estaremos prontos para partir para esse desafio. Você acha que vai ter uma renovação muito grande na nossa bancada lá em Brasília, deputado? Eu espero. Essa é a minha vontade, eu espero. Muito bem, eu conversei com o deputado federal, Dr. Luiz Ovando, falando aqui no Giro Estadual de Notícias sobre esses assuntos, né, da atualidade. Deputado, muito obrigado, bom trabalho ao senhor. Guilherme, eu que agradeço pela oportunidade de a gente poder conversar, trocar ideias, dizer à população, né? E hoje eu estou muito satisfeito porque a população brasileira, e principalmente a sul-mato-grossense, está cada vez mais informada, consciente e participativa dos meandros políticos que estão norteando os acontecimentos e aquilo que tem acontecido no país. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora são 8h02 em Mato Grosso do Sul.